Fala galera, boa tarde, David aqui. Hoje eu vim falar com vocês a respeito do capítulo 1155 de One Piece. Capítulo esse que teve muita revelação. A gente teve um aprofundamento a respeito do Shebeck, a relação dele, seja com o Loki, seja com o Herald, no caso, né, o rei ali de Elbaf. E antes de me aprofundar dentro do capítulo, eu quero dizer que como o Oda, ele é incrível. Não tem como, é Oda gênio, enfim. A gente vê que o Oda ele tem um lance que ele pega um personagem e ele fica soltando algumas sementes. Vou trazer um exemplo, a questão do Vegapunk. O Vegapunk, ele foi mencionado, se você for procurar lá desde o começo da obra, em vários momentos chave. A gente viu que ele trabalhava com o governo mundial, a gente viu que ele era uma pessoa extremamente inteligente, a gente viu que era uma pessoa que em relação à criação ele criava muita coisa, a gente viu a admiração do Frank quanto a ele. Então a gente tem várias coisas que faziam com que a gente queria saber mais desse personagem. E ele nunca aparecia. Até que teve o último arco, que agora eu não vou lembrar de cabeça qual foi o nome, é, a idade batendo. E aí simplesmente a gente viu que, de fato, o Vegapunk era aquele personagem incrível que a gente já esperava, que o Oda estava mencionando lá atrás. E o que eu quero dizer com isso? Acontece a mesma coisa com o Shebeck. O Shebeck, eu me lembro que quando ele foi mencionado pela primeira vez, que a tripulação dele já era incrível. A gente tinha na tripulação dele a gente tinha Big Mom, Kaido, Barba Branca, Chique o Leão Dourado, Stussy, entre outros. E a gente falava, cara, não tem como. Esse cara tem que ser muito brabo, porque para ter, por exemplo, o Kaido e a Big Mom, e a gente viu no arco de Wano e também Holy Cake que eles não se davam bem. Então esse cara tinha que ter alguma coisa, uma lábia muito boa, ele tinha que ser muito brabo para poder de fato ter esses caras ali dentro da tripulação dele. E dentro desse capítulo, a gente percebe que esse cara, ele era um cara extremamente habilidoso, extremamente poderoso, um cara que era decidido, ele tinha uma vontade, ele tinha um desejo de chegar em um ponto que, né, todo mundo já tinha teorizado e de fato foi confirmado nesse capítulo, que é ser o rei do mundo. E aí a gente tem logo no começo do capítulo momentos incríveis, como ele ali vão quase como de frente com Imu, que, né, vamos dizer que é o rei do mundo, a rainha do mundo até o momento atual de One Piece, e dizendo que ele iria sair dali, mas que ele iria voltar. E aí depois a gente tem um encontro dele com o Herald, meio que ali, meio de forma inesperada, e descobrimos que simplesmente o Shebeck, sem ser pirata, tá? Ele encarou o Imu, sequestrou 5 reis e matou um almirante nesse Riveri que foi há 56 anos atrás. Apenas. E isso naquela época. Sem saber que depois o cara ainda ia fazer uma bagaceira futuramente, entendeu? E aí, essa questão de ser o rei do mundo, isso é, com perdão do trocadilho, brilha os olhos de Loki. Porque o Loki, por ser uma criança naquele momento que não era amado nem pela mãe, e ele acreditava que até pelo pai, mas percebeu ali que o pai ainda o amava, ele simplesmente pensou que queria almejar isso, ele queria ser o rei do mundo. Isso que eu acho interessante, porque ele vai em algum momento pedir para o Shebeck ou fazer parte da tripulação, ou querer participar desse plano dele, e o próprio Shebeck ele não vai permitir, até porque ele tem essa aura de vilão, né? Então dentro da obra, então diferente, por exemplo, do Roger, diferente do de outros personagens, a gente percebe que ele é mais grosso, ele é ríspido. Ele fala, moleque, ó, sai fora que o meu plano é assim, assim. E tudo é pensado. Imagina, por exemplo, vou fazer uma comparação nada a ver, mas imagina o Batman. Ele tem
planos pros planos, entendeu? Então ele quer, no caso do Shebeck, ele quer ser o rei do mundo, aí ele vai criar uma tripulação com piratas em potencial. E aí ele vê o Harold, por exemplo, um potencial para poder fazer parte da tripulação dele. Por isso que ele vai para Elbaf em primeiro momento para querer recrutar ele. E basicamente é isso. Quer ir para Ratinosso, tornar Ratinosso legível como um estado, um reino legível ali, até para ele ser um rei e poder participar ali do Reverie, do próprio próximo do próprio governo mundial, enfim. Então é um cara que pensa muito à sua frente. E uma coisa que eu acho muito interessante é que ele foi explorado em um capítulo que foi esse, o Shebeck. E tipo, tu fala, cara, é como se esse maluco aí já tá há um tempão, porque o Oda ele vai construindo direitinho os diálogos, as conversas que ele tem com o Loki, as conversas que ele tem com o Imu, as conversas que ele tem com o Harold. E você fala, mano, esse cara aí é o brabo, não tem como, entendeu? E aí simplesmente acaba, na verdade, o capítulo aqui dizendo que o Shebeck ia começar de fato a navegar como pirata com a tripulação que ele havia formado. Então, resumo, o cara começou a ser o brabo e nem era pirata. Quando ele encontra Imu lá no começo do capítulo, ele nem é pirata. Ele mata um almirante, ele sequestra 5 ex, o cara não é pirata. Isso pra mim é absurdo. Esse cara, sabe, é incrível. A gente vai ter aí, talvez não na semana que vem, porque não vai ter capítulo, mas na próxima um aprofundamento a respeito de God Valley, acredito eu. E aí a gente vai entender um pouco melhor quem foi que derrotou ele, porque para quem não tá ligado, na época que ele morreu, houve uma união entre os piratas do Roger junto com a marinha, o Garp. Então, um dos dois, ou talvez os dois, ali se uniram e conseguiram derrotar ele. Mas a questão é que esse maluco era muito brabo, entendeu? Sem falar que nesse capítulo fica ainda mais evidente alguma relação que ele tem com Bug, com Barba Negra. Não tem como falar que não tem, né? Porque o último capítulo falou que ele era o pai dele. Então já foi confirmado isso. Mas com Bug, cara, eu não sei se o Oda tá brincando ou se de fato esse maluco vai ter alguma relação com ele. E se tiver, eu sei que ele vai crescer no meu conceito, tá? Porque eu, diferente de muita gente aí, não sou muito fã do Bug. Mas aí eu quero saber de vocês. Deixa um comentário aqui embaixo. Curte, compartilha esse vídeo. E tamo junto até a próxima, galera. Valeu!